O império está se esfarelando. Trump, o grande mestre que os bolsonaristas babam o ovo dia e noite, levou uma surra humilhante da própria Suprema Corte dos Estados Unidos. O cara que posa de salvador do mundo, idolatrado pela família Bolsonaro como se fosse Deus, foi declarado ilegal, autoritário e extrapolou poderes. E o melhor, isso é derrota dupla para os bolsonaristas aqui, que vivem lambendo botas gringas, achando que Trump vai salvar o clã do golpe. Mas não. Enquanto Trump apanha lá, Eduardo Bolsonaro vira réu aqui por tentar usar o laranjão para coagir nosso STF. Vamos desmascarar essa palhaçada internacional, com humilhação total para os Estados Unidos, para o Trump e para os capachos brasileiros. Nesta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos, por 6 votos a 3, derrubou o tarifaço global imposto por Donald Trump. A corte chamou a política de ilegal, dizendo que Trump cedeu autoridade, usando a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para atacar países do mundo todo com tarifas de 10% ou mais. Isso bloqueia a ferramenta favorita do ditador de terno para pressionar México, Canadá, China e até o Brasil com taxas extras por imigração e drogas. Trump, o gênio que Bolsonaro e filhos chamam de mito gringo, pode ter que devolver bilhões de dólares arrecadados ilegalmente, estimativa de 175 bilhões de dólares ou 912 bilhões de reais. Que vergonha para o império que se acha dono do mundo. A corte conservadora, com juízes indicados pelo próprio Trump, o chama de abusador de poder. Enquanto isso, a família Bolsonaro, que vive idolatrando os Estados Unidos como se fossem perfeitos, vê seu ídolo cair do pedestal. Babão o ovo do tio Sam, mas agora é derrota. Trump barrado como um tiranete qualquer. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu agora, sexta-feira, que o presidente Donald Trump violou a lei federal ao impor unilateralmente tarifas abrangentes em todo o mundo. Uma derrota marcante para a Casa Branca em uma questão que tem sido central para a política externa e para a agenda econômica do presidente Trump. A decisão é, sem dúvidas, a derrota mais relevante que o segundo mandato de Trump sofreu na Suprema Corte conservadora aqui no ano. E não para por aí. A Suprema Corte confirma que Trump extrapolou a autoridade, anulando tarifas impostas desde abril de 2025. O governo pode devolver grana para o mundo todo. Que humilhação para o líder que os bolsonaristas copiam cegamente. Tirando o fator econômico dessa decisão da Suprema Corte americana, tem um ponto muito importante político nela, que é o seguinte: é a primeira vez desde que Donald Trump voltou para a Casa Branca que a Suprema Corte tomou uma decisão que diminui, que limita o poder do presidente. Foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente sabe que os conservadores são a maioria na Suprema Corte, então eles vinham apoiando todas as decisões e todas as ações tomadas pelo governo de Donald Trump até agora, e dessa vez é uma decisão importante porque as tarifas são a base de negociação, base política e base econômica da estratégia do governo de Donald Trump. Essa decisão vale para as tarifas que foram impostas com base numa lei de poderes econômicos de emergência internacional. Então, basicamente, a Suprema Corte está dizendo o seguinte: o tarifaço de Donald Trump, imposto lá no dia 1º de abril do ano passado, naquele dia da libertação, etc., não vale porque essa lei de emergência nacional não pode ser usada dessa forma. Essa lei tem quase 50 anos, estabelece que o presidente tem o poder de regular o comércio internacional em situações de emergência. Mas o que foi decidido hoje por 6 votos a 3, mesmo tendo a Suprema Corte uma maioria conservadora, é que a Suprema Corte entendeu que o Congresso americano tinha que ter sido consultado para que o presidente pudesse usar essa legislação para embasar o tarifaço dele. Enquanto Trump apanha lá nos Estados Unidos por abusar de poder, aqui o bolsonarismo leva surra dupla. Eduardo Bolsonaro, o filho diplomata que fugiu para os gringos, vira réu por tentar usar Trump para dar golpe no STF. Nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026, o Supremo Tribunal Federal formalizou a ação penal que torna Eduardo Bolsonaro réu por obstrução à justiça e coação no curso do processo. A denúncia
aceita por unanimidade pela primeira turma em novembro de 2025, acusa o ex-deputado de articular nos Estados Unidos sanções contra ministros do STF para pressionar a absolvição do pai, Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses por trama golpista. Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo usaram contatos no governo Trump para coagir o Supremo. Tudo comprovado pela Procuradoria-Geral da República. Agora, com ação aberta, o STF pode pedir extradição do fujão para os Estados Unidos, dependendo da colaboração do Trump. Que ironia, os bolsonaristas babam o ovo dos norte-americanos, acham Trump salvador, mas o gringo não salva nem o próprio tarifaço. Quanto mais o clã golpista aqui. Derrota total. Trump humilhado lá, Eduardo réu aqui por depender do ídolo fracassado. Olha o vídeo explicando essa vergonha. Mostra detalhes da trama, com Eduardo tentando usar Trump para intimidar o STF, mas agora réu e exposto. Notícia também agora do Supremo Tribunal Federal, que formalizou uma ação penal contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Na prática, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passa então a ser oficialmente réu por coação e obstrução da justiça. Em novembro do ano passado, a primeira turma do Supremo acatou a denúncia e aí a Procuradoria-Geral da República também fez com que isso acontecesse, né? O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que considerou que há provas suficientes para que Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e de lá tenha atuado para que tudo isso acontecesse. Então, essas sanções foram aplicadas contra as autoridades brasileiras, as tarifas econômicas, ou seja, tudo aquilo que a gente discutiu muito por aqui, agora então a gente está vendo o que foi formalizado como uma ação penal. Pessoal, isso é a cara do bolsonarismo. Idolatram Trump e os Estados Unidos como se fossem infalíveis. Babam o ovo do império para copiar ditadura, mas acabam humilhados junto. Trump barrado como autoritário ilegal, Eduardo réu por golpe gringo. Derrota coletiva para os capachos que odeiam o Brasil soberano. Lula forte aqui, Trump fraco lá. O Império Norte-Americano racha e os Bolsonaro afundam com ele. Compartilha esse vídeo para espalhar a humilhação. Curte, se inscreve e bora rir dessa palhaçada patriota falsa. Pois bem, pessoal, venho trazer para vocês uma oportunidade de você fazer uma renda extra diretamente trabalhando na sua casa, usando o seu celular, o seu tablet, o notebook, o que você tiver, tá? E olha, pessoal, é trabalho de verdade, tá? Não é golpe, nada disso, tigrinho, nada disso. E hoje, na era digital, existem diversas formas de você fazer dinheiro, tá? Inclusive com empresas já consolidadas no mercado, como, por exemplo, Magazine Luiza, Shopee, Mercado Livre, Amazon, dentre outras formas, tá? E a gente está sempre recebendo depoimento da galera que ousou, né, entrar no mercado digital e tá ganhando uma renda boa, viu? Por exemplo, o Leonardo mandou pra gente que em apenas 24 horas de campanha, trabalhando diretamente da sua casa, ele conseguiu fazer um pouco mais de $26, tá? O que dá um pouquinho mais de R$100. E isso, pessoal, trabalhando só algumas horinhas do dia, tá? Outro depoimento também é do Luiz Felipe, que disse que depois das aulas conseguiu fazer aí $100 e mandou mensagem agradecendo ao Clayson por ter apresentado o treinamento para ele. E se você ficou interessado, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado um link. Nesse link você pode clicar, você vai ser direcionado para o WhatsApp e vai conversar diretamente com o Clayson, tá? Ele vai disponibilizar para você 3 aulas gratuitas e aí depois de você assistir as 3 aulas com atenção, você decide se quer continuar. E depois daí, meu amigo, o céu é o limite, tá? Então clica no link e já vai assistir as 3 aulas para fazer sucesso, tá? Um grande beijo, até mais, fui!